Fala galera, vascaíno e vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Assiste esse vídeo até o final e você mesmo que chegou pela primeira vez no canal, se inscreva logo aqui abaixo, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos e dá o like nesse vídeo, beleza? Gente, hoje o nosso boletim da manhã, do dia 29, tá? Quarta-feira. Não está tendo jogo do Vasco por incompetência técnica e de comando do Barbieri. Nós não vamos para a semifinal, para a final do Carioca. Então, e nem para da Copa do Brasil. Então, só vamos jogar só a partir de abril, meado de abril, tá? Só que teve coisas pintando aí em relação ao goleiro Ivan, tá? O porquê da sacanagem que ele não entra, o porquê ele não entra para jogar. Eu falei para vocês uma vez, falei na live raiz também do podcast, todo dia às 6 horas, que a ordem dele não jogar vem de cima, vem da diretoria da SAF, pelo senhor Luiz Melo e pelo senhor Paulo Brax. A culpa é deles. E o Barbieri, por não ser um técnico, ser um funcionário de uma empresa, um pau mandado, não coloca o cara. Que se fosse um técnico competente, não aceitaria isso daí, não. O Ancelotti da vida, tá? O Ancelotti da vida, outros técnicos aí bons, não aceitaria isso. Um Guardiola da vida não aceitaria isso. Se o jogador tá ali é para jogar, não é para deixar de bobeira no banco só por causa de contrato. Tá? Vamos expor para vocês essa sacanagem desse negócio de contrato, por que ele não joga. Tá bom? Vamos colocar aqui, ó, a primeira tela e vamos descorrer lendo a matéria para vocês. Fiquem até o final. Fiquem até o final, tá? Matéria do GE, tá? Aqui, ó. Reserva. Ivan se distancia de meta para ser comprado pelo Vasco. Ele tem uma meta, tem que chegar a uma meta. O Vasco compra 50% e se atingir uma outra meta, o Vasco é obrigado a comprar 90%. Vocês vão ver. Emprestado até o fim do ano, goleiro não joga desde janeiro e vive expectativa por oportunidades. Matéria de Emanuel Ribeiro, Marcelo Baltar e Tábaro Schmidt, tá bom? Do Globo. Titular nos 3 primeiros confrontos da temporada, Ivan perdeu o posto para Léo Jardim, que atuou 9 partidas do Vasco em 23. A perda de espaço pode significar o adeus do goleiro no fim do ano ou antes. Vocês vão ver que o presidente do Corinthians está querendo ele de volta. Antes disso tudo, antes de dezembro. Tá bom? Isso porque o contrato de empréstimo tem metas de jogos estipulada para que o clube carioca tenha obrigação de compra junto ao Corinthians. A meta principal estabelece que Ivan precisa disputar 30 jogos. Caso isso aconteça, o Vasco será obrigado a comprar 90% dos seus direitos no fim da temporada. O valor não foi revelado, mas sabe-se que Corinthians gostaria de, ao menos, recuperar o investimento de 11 milhões que fez para tirar o goleiro Ivan da Ponte Preta em 22. O atual momento, no entanto, dificulta o cumprimento da meta. Reserva, Ivan teria que disputar 27 dos 38 jogos do Brasileirão, única competição que resta ao Vasco, para ter a maior parte dos direitos comprada pelo clube. A situação incomoda o Corinthians, que antes dava o negócio como praticamente certo. Ó, o cara, para mim, é muito melhor do que o Léo Jardim. Muito melhor. Apesar de o Léo Jardim ser um bom goleiro, o Ivan, é muito melhor do que ele. É goleiro de seleção. Ele, por causa de palhaçada de contrato, de pagamento, de dinheiro,
Você não são uma SAF rica? 777 não é um fundo rico? Cadê o dinheiro para comprar o cara? Eu falei que a ordem vem de cima. Tá aí, ó, a certeza que a ordem vem de cima para não colocar ele. Expectativa por mais chances. Ivan, naturalmente, gostaria de ter mais oportunidades, mas não demonstrou incômodo ou gerou qualquer conflito internamente. Segundo o GE apurou, o goleiro sabia ao acertar com o Vasco que teria concorrência de Léo Jardim, mas entendia que receberia mais chances nesse início de temporada. Quando passou a escalar Léo Jardim como titular, o técnico Maurício Barbieri explicou que daria ao goleiro recém-chegado a mesma sequência que teve Ivan, cuja expectativa era ter mais oportunidades depois disso. Tudo bem, tá certo você dar oportunidade para o Léo Jardim, mas só que você tem que ver que o Ivan é mais goleiro que ele. A envergadura dele é melhor, o reflexo ele provou que é melhor. Tá? É goleiro é mais gabaritado pro gol do Vasco e por causa de ordem de cima. E você, o Barbieri, um técnico pau mandado, um técnico burro, não colocou o cara. Por quê? Luiz Melo e Paulo Brax mandou não colocar por causa que para não pagar o Corinthians. Não é isso? Eu falei, a ordem veio de cima. Léo Jardim estreou muito bem contra o Nova Iguaçu. O Ivan deu uma sequência muito positiva. Veio, né, de uma sequência positiva. A tendência é que a gente dê uma sequência ao Léo também, da mesma maneira que a gente fez com o Ivan. São dois grandes goleiros e fico muito satisfeito em termos os dois à disposição, declarou o Barbieri após o clássico contra o Fluminense. Você deu 3 jogos para o Ivan e 9 jogos para o Léo Jardim. Cadê a sequência do Ivan também? Se o Ivan teve 3, tirava o Léo Jardim e botava o Ivan. Não são bons goleiros? Você pode usar um a cada jogo. Ou dois por jogo. Ou um a cada 2 a 3 jogos. Não é um bom goleiro? Não vai diferenciar botar um e tirar outro, não é isso? Mas só que não vai jogar. Por quê? Para não pagar. Para não tirar dinheiro do bolso. Aliás, que dinheiro que até agora muito se especula que vocês não gastaram dinheiro. Foi o dinheiro do Andrei para fazer pagamentos e compra de jogadores e empréstimos. Cadê? Barbieri voltou a falar sobre a disputa entre os goleiros 2 semanas depois da vitória sobre o Boa Vista. A gente iniciou as conversas pela contratação de Léo Jardim até antes das que tivemos com o Ivan. Ivan sabia disso e chegou um pouco antes por conta do mercado. Não teve nenhum lance que tirou a titularidade, explicou. Teve, claro que teve, o contrato. O contrato fez isso. Titular em 9 jogos do Vasco na temporada, Léo Jardim foi o responsável por defesas importantes. Primeiro clássico contra o Flamengo, ainda da Taça Guanabara, foi uma das melhores atuações e tem confiança da comissão técnica. No entanto, foi questionado por parte da torcida em alguns momentos. Verdade que naquele clássico ele foi, para mim, foi o melhor em campo, mas não exime ele das falhas que ele está tendo, porque está predominando os erros do que os acertos. O torcedor está no direito dele. Trabalho muito e fico feliz por poder contribuir. Estou aqui para construir minha história, declarou ele depois da vitória sobre o Fla. Palavras do Léo Jardim, tá? Ivan, por sua vez, tem 173 jogos disputados na carreira, 169 deles no futebol brasileiro. No entanto, ele nos entes pelo qual atuou 4 partidas e foi herói em uma decisão por pênaltis contra o Spartak de Moscou na Copa da Rússia. Então, gente, tá aí a sacanagem. Eu não vou falar outra palavra, porque fica feio, mas a burrice, a palhaçada, a sacanagem
do senhor Luiz Melo, Paulo Brax e Barbieri para não colocar o Ivan. Tá aí, tá mostrado. Por causa de contrato. Eu falei, a ordem vem de cima para ele não ser escalado. E eu estava certo. Vamos colocar uma parte também do Bola VIP que fala do Ilho, tá? Se eu não estou enganado, presidente, do Ilho, isso aí, presidente do Corinthians, para falar sobre esse caso do Ivan. Vamos lá. Aqui. Incomoda demais o Corinthians. Duílio se irrita com o defensor e pode ver 10 milhões no ralo de última hora. Presidente do Timão aonde? Corinthians. Contava com recuperação de investimento em negócio firmado no início da temporada. Esse é o presidente do Corinthians, tá? O início de temporada não foi ideal para o Corinthians, mesmo após fazer melhor campanha em seu grupo na primeira fase. O time comandado por Fernando Lázaro, tal. Aqui fala da... Aqui, ó. Por falar em cifras valiosas que podem não entrar nos cofres do CT. A situação do goleiro Ivan, emprestado ao Vasco, também começa a apitar perigosamente no Timão. Em janeiro, o Corinthians aceitou ceder o goleiro ao Vasco e impôs o clube carioca tivesse a obrigação de comprá-lo em caso de cumprimento de metas pré-estabelecidas em contrato. O problema é que Ivan perdeu espaço considerável em São Januário. Perdeu não. Tiraram dele. E só disputou 3 jogos pelo Vasco em 2023. Preferido pelo técnico Maurício Barbieri, Léo Jardim é o que pode findar qualquer chance de lucro por parte do Corinthians. O objetivo do presidente Duílio Monteiro Alves era recuperar parte do investimento de 11 milhões que fez para tirar o arqueiro da Ponte Preta em 22, tá? Só que, para o Vasco cumprir a meta e adquirir 90% de direitos econômicos do goleiro Ivan, precisa disputar 30 partidas, algo que começa algo hoje impensável. E vale lembrar que o Clube Carioca só tem agora a Série A do Campeonato Brasileiro pela frente, ou seja, somente 38 partidas no calendário, uma vez que acabou eliminada precocemente da Copa do Brasil. O goleiro Ivan incomoda o Corinthians, que antes dava negócio como praticamente certo, informou o Globo Esporte em matéria dessa terça-feira. No entanto, o goleiro Ivan estava no Zenit, pelo qual atuou 4 partidas. Foi herói em uma decisão de pênaltis contra o Spartak de Moscou da Rússia. Foi o que a gente leu, tá? Lá do site do GE. Tá? Foi o que a gente leu lá do site do GE. Então, assim, é muita sacanagem você ver a gente saber que o Ivan é melhor, a envergadura dele é melhor, o reflexo ele provou que é melhor, mesmo ele ter tomado um gol que muita gente contestou no início da temporada, mas ele é melhor do que o Lajardim, e fazer isso daí, por causa de ordem de cima, para não pagar o Corinthians, vai deixar um goleiro de seleção brasileira, podendo voltar à seleção brasileira, e ir embora pelas mãos assim, ó, por não querer pagar. E aí, você, torcedor, você acha isso certo? Coloca nos comentários se você acha certo. O Vasco, na representação do senhor Luiz Melo, tá? E o senhor Paulo Brax, até tudo bem, o Abel Braga é funcionário, mas ele também é culpado disso. Porque ele poderia falar. Não fala porque também é um pau mandado da empresa. É por isso que eu não queria essa SAF. É por isso aí. Por essas outras coisas aí. E agora? Está provado por A mais B que a ordem vem de cima para não pagar. É isso mesmo? Não tem dinheiro para pagar? Mano falou que era rico. Lá na Lagoa, quando a SAF foi aprovada, aqueles torcedores Nutella de porcaria falando lá,
o Urubu Otário 77 sem dinheiro para Carvalho, não é isso? E agora, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro para pagar o Corinthians, para ter o Ivan? Não tem. Pegou o Léo Jardim. Não estou desmerecendo o Léo Jardim, mas eu considero o Ivan melhor do que ele. Ponto. Aí tá aí o resultado. Por termos um técnico pau mandado, burro, para se fazer um capricho por causa de dinheiro. Não quer pagar o Corinthians. Gente, é muita sacanagem isso acontecer. É demais a gente perder um goleiro de ser considerado de seleção brasileira por causa disso daí. Vai ser muita sacanagem. Muita. E a culpa é tua, Barbieri. É tua, Paulo Brax. É tua, Luiz Melo. Por causa disso daí. Bando de inútil. Tá fazendo o que na SAF do Vasco? Tá fazendo o que aí? Mete o pé, mano. Se não tem competência, mete o pé. Ô bando de lixo. Gente, desculpa o desabafo, não é possível. A gente perder um goleiro de seleção brasileira por causa de ordem de cima. Porque não quer deixar jogar por causa de... Não quer pagar o Corinthians. E vai prender o cara aí. Se eu sou do Ilho e eu tenho dinheiro, eu pago a multa e pego o Léo Jardim de volta. E deixo o Vasco a ver navio. Se eu sou ele. Deixo. Apesar do Raul ser bom, o Ivan é o melhor de todos eles. E faz essa palhaçada e fazer isso. Paulo Brax, Barbieri, tá? Luiz Melo e Abel, parabéns para vocês, seus bandos de lixo. Gente, esse é o boletim da manhã, tá? Saudações vascaínas. E vamos ver o que tem pro Vasco aí, né? Se isso daí vai acontecer mesmo. Tomara que não, tá? Tomara que não. Vou dar uma olhada se, durante o restante da semana, se o jogo que vai passar na Vasco TV vai passar em alguma rádio. Se passar em alguma rádio, nós vamos transmitir o jogo na sexta-feira, tá? Lá em São Januário, beleza? Se não passar em nenhuma rádio, eu não vou conseguir transmitir. Tá bom? Saudações vascaínas a todos. Se cuidem e